Oi, crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um estudo bíblico. O meu nome é Isabela e hoje nós vamos continuar estudando a historinha que a gente está aprendendo, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, ok? E abre no livro de Esther. A gente já está na metade da história. Hoje a gente chega na metade da história. Você vai abrir em Esther, no livro de Esther, no capítulo 5, nos versículos de 1 até o 8. Essa é a nossa história de hoje, tá bom? Abriu aí? Bem, vamos começar então. Eu tenho uma pergunta para você. Você já passou por alguma situação que te deixou muito nervoso? Muito bravo? Muito estressado? E daí chegou alguém e falou assim, calma, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão, ou seu colega. Falou assim, calma, não precisa ficar assim, vai passar. E você foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, até ficar bem tranquilo? Sim? Bem, na história de hoje, a gente vai ver como a rainha Esther soube lidar bem com as palavras e evitar problemas. Se você se lembrar da história da semana passada, a gente parou numa parte bem difícil, né? A gente parou naquela parte que a rainha Esther tinha que ir falar com o rei Assuero sobre aquele decreto lá que o povo judeu ia morrer daqui a um ano. E aí, será que ela vai conseguir? Vamos ver então a partir de agora. Bem, a rainha Esther então tomou coragem e foi falar com o rei Assuero. Eu vou falar com ele. E o povo estava orando por ela. Ela, quer saber? Eu vou falar com o rei Assuero. Eu vou chegar lá e vou falar com ele. Bem, chegando no palácio, ela foi lá. E o rei Assuero, quando viu a rainha Esther passando pela sala do trono, chamou Esther. Ai. Falou assim, Esther, vem aqui. Ela foi lá falar com o rei. Oi, rei. Ele, oi, Esther. Pode falar o que você quer. Ufa, ainda bem. Então, um problema a menos. E o rei falou assim, pode falar, Esther, o que você quer? Ela falou assim, então, rei, eu queria muito que o senhor e Amã, lembra de Amã, aquele servo mau do rei, fossem a um banquete que eu vou dar essa noite. Então o rei falou assim, ok, Esther, eu vou no seu banquete essa noite. Então Esther se despediu do rei e ficou esperando. O rei mandou chamar Amã. Amã! Então lá veio Amã. E o rei falou assim para Amã, hoje a rainha Esther vai dar um banquete só para nós dois. Olha só, hein? Então os dois foram até o banquete de Esther naquela noite. Chegando lá, eles comeram e beberam muito. Todo mundo comendo e bebendo bastante. Mas chegou um momento que o rei Assuero queria saber por que Esther estava dando aquele banquete, né? E a rainha Esther falou assim, rei, como ela falou com todo o cuidado e com toda a educação, falou assim, rei, se o senhor permitir, amanhã à noite eu darei outro banquete para o senhor e para a Amã também, e daí eu vou revelar o motivo desse meu jantar. E isso ela falou com todo o respeito, porque afinal ela estava na frente do rei, né? Não podia falar de qualquer jeito. E assim, o rei, por causa das palavras mansas e dóceis e sábias de Esther, concordou com mais um jantar na noite seguinte. E aí? Vocês acham que Esther vai falar com o rei Assuero sobre o decreto? E Amã? Amã não sabe de nada? O que será que vai acontecer com Amã nessa história toda? Olha só, então venha na próxima aula que a gente vai saber o que Esther vai falar nesse jantar para o rei Assuero, certo? Bem, essa história toda nos ensina uma coisa muito importante. Vamos deixar só Esther aqui, que é a personagem que a gente mais aprendeu hoje. Bem, a rainha Esther, como estava na frente de um rei, ela teve que falar com todo o cuidado. Ela teve que ser inteligente, ela teve que ser sábia e falar as palavras certas. E falar as palavras de um modo que não ofendesse o rei. Ela teve que ser cuidadosa com as palavras para evitar problemas para ela e para o povo dela.
Sabe o que Esther ensina pra gente na história de hoje? A lição principal, que é essa aqui. O sábio é cuidadoso com as palavras. Quem é o sábio? Nós já sabemos, a gente já viu essa palavra aqui. É a pessoa inteligente. O que é cuidadoso? Alguém que tem cuidado, alguém que toma cuidado com as palavras. O sábio é cuidadoso com as palavras. Quem é inteligente sabe usar as palavras. Vamos repetir a lição principal com a Pro? Vamos lá? 1, 2, 3. O sábio é cuidadoso com as palavras. Muito bem? Essa é a lição principal de hoje. Mas só a Esther foi sábia com as palavras? E a gente, né? O que a gente aprende com o Esther? Além que a gente precisa ser sábio, que você também precisa ser sábio, cuidadoso com as palavras. Sabe por quê? Porque as palavras, elas podem tanto te ajudar quanto te atrapalhar. Sabia disso? Imagina a situação, você está nervoso e alguém chega, um amigo seu chega e te acalma. Você fica mais calmo. Agora, se você tá bravo e chega alguém e começa a te provocar, mas você é um bobo mesmo, não deveria ter feito isso, como você vai ficar? Calmo ou ainda mais bravo? Ainda mais bravo, porque as palavras podem tanto te ajudar quanto te atrapalhar. E Esther escolheu então as palavras boas para ajudar o rei Assuero e não se meter em confusão. E o versículo de hoje fala justamente sobre isso. Olha só o versículo que a gente tem que decorar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Ai, que versículo grande. Vamos entender esse versículo? Mas primeiro vamos repetir? Vamos lá? Repita com a Pro. 3, 2, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. O que é a resposta branda? É quem fala tranquilo, né? Quem não fala bravo e quem não faz essas coisas, né? Isso faz com que a pessoa fique mais calma, desvia a braveza da pessoa. Se você fala de um modo manso e tranquilo, isso desvia a braveza da pessoa. Agora, a segunda parte do versículo, a palavra dura suscita a ira. Se você fala de um modo duro, nervoso e sem educação, isso deixa a pessoa ainda mais brava. Então esse é o versículo de hoje. Bem, mas assim, por que a gente precisa dar tanta importância para as palavras? Por que eu, criança, preciso dar tanta importância para as palavras que eu falo? Sabe por quê? Porque Jesus, na Bíblia, fala que as nossas palavras vêm do nosso coração. Sabia disso? As palavras que você fala vêm do seu coração. Então, se você fala sem educação com o seu pai, desrespeita ao seu pai, é sem educação com a sua professora, fala palavrão, tem criança que fala palavrão, fala palavrão, xinga as pessoas, é desrespeitoso com todo mundo, mente, fala palavras feias. Sabe do que você precisa? De um coração novo, porque o seu coração só tem palavras feias, só isso. E só Jesus pode te dar um novo coração. Pode transformar o seu coração, que só tem palavras feias, em coração que tem palavras amáveis e sábias, igual Esther tinha. Só Jesus pode te dar um coração sem essas palavras feias. Certo? Bem, semana que vem não, na próxima aula, vem aqui de novo pra gente então continuar estudando a história da rainha Esther e ver o que vai acontecer nessa história toda, tá bom? Então, um beijo da Pro e tchau, tchau, até a próxima!